Olha, a gente aciona novamente nossa repórter Marília Ribeiro, que tem mais informações envolvendo a farra do INSS. Marília, mais um nome considerado do alto escalão da política foi delatado. É com você, conta pra gente. Neila, mais uma delação revelada por Andresa Matais, colunista aqui do Portal Metrópolis. Ela traz para a gente, então, que ex-dirigentes do INSS, nós estamos falando de André Fidelis e Virgílio Filho, eles acabaram mencionando, então, o ex-ministro da Previdência Social, Carlos Lupe. Ele que esteve no governo do presidente Lula desde janeiro de 2023 a maio de 2025. Ele só deixou o governo, Neila, depois daquela operação sem desconto que aconteceu em abril do ano passado, quando a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União deflagraram essa operação, onde revelou aí fraudes nos esquemas, né? Esse esquema de fraudes nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. A gente reforça que essas fraudes elas foram primeiro reveladas aqui pelo portal Metrópolis, onde nós trouxemos aí as primeiras matérias e o que levou essa operação a acontecer. De acordo com apurações de Andresa Matais e também do André Chaldes, nessa delação eles acabaram citando o nome de Carlos Lupe dentro dessas investigações que envolvem esses descontos ilegais. Como nós dissemos, ele acabou ficando no governo, mesmo após a operação, 9 dias, Neila, e só deixou por conta da pressão que o Palácio do Planalto acabou sofrendo. Carlos Lupe ele foi demitido. A gente também recorda aqui que no período dessa operação, a Previdência Social fez algumas coletivas quando Carlos Lupe defendeu publicamente Stefanuto, ele que era o presidente do INSS. Nós estamos falando de Alessandro Stefanuto. Ele acabou defendendo ele abertamente. Carlos Lupe que indicou Stefanuto para a presidência do Instituto. De acordo com as informações, apurações da Polícia Federal, Stefanuto recebeu uma mesada de R$250 mil no esquema envolvendo essa farra do INSS. Os pagamentos ocorreram, de acordo com a Polícia Federal, de junho de 2023 e setembro de 2024, ainda na gestão de Carlos Lupe dentro da Previdência Social. Diante de toda essa resistência, então, coube ao presidente Lula fazer essa demissão de Carlos Lupe. Outra indicação que ele também fez foi de Adroaldo Portal. Ele é um jornalista formado, ele trabalhou por anos como assessor da bancada do PDT, partido de Carlos Lupe, dentro da Câmara dos Deputados, e se tornou o número 2 do Ministério da Previdência quando Carlos Lupe deixou o cargo. Mas a gente lembra, né, que em dezembro do ano passado, outra operação da Polícia Federal aconteceu. Ele foi alvo aí da operação sem desconto e teve a prisão domiciliar decretada. Então, esse é mais um nome que surge nessa farra do INSS, mais um nome de delação premiada que Andresa Matais e André Chaldes traz para a gente. Neila, essas são as informações. Por enquanto, nós temos essas delações que estão no radar e outras devem ser reveladas e a gente traz aqui no contexto e também lá no nosso site metrópolis.com com Andresa Matais, todos os nossos colunistas e repórteres. Muito bem, Marília. Felipe, a Andresa Matais está com a metralhadora na mão, assim, ó, vral, com nomes aí, contando pra gente. Essa do Carlos Lupe é interessante porque eu e a Andresa já tínhamos feito essa análise. Lá no passado, quando a gente começou a falar da farra do INSS, a gente já havia dito que o Carlos Lupe certamente cairia, porque era muito estranho que uma farra desse tamanho, um golpe, chama de golpe, né? Farra é o nome que nós aqui do Metrópolis demos a esse golpe do INSS. É muito estranho que um golpe dessa magnitude, o maior golpe dado dentro do governo, tenha acontecido sem dedos do governo, sem dedos de integrantes de quem estava lá dentro. Não é à toa que o ministro Carlos Lupe caiu. Não é à toa que gente lá de dentro tenha falado sobre ele agora. O ministro caiu. O ministro que veio logo depois, claro, é também um ministro da confiança de Carlos Lupe. De qualquer forma, era o número 2 de dentro do governo, permanece por lá, ou seja, pode ser que surja aí uma fumacinha em torno do nome do atual ministro que está na pasta,
mas o ministro Carlos Lupe caiu e a gente já havia dito que não teria como acontecer um escândalo desse tamanho sem as mãos e sem a providência de quem estava dentro da pasta, de quem estava dentro da Previdência e dentro do INSS. Era impossível. Como que um lobista, como o careca do INSS, que até então era uma pessoa desconhecida nesse ramo, a gente já falou isso aqui, né, Felipe? Ele não era um cara conhecido aqui em Brasília por dar outros tipos de golpe. É a primeira vez que a gente fala do careca do INSS, o Antônio Carlos Camilo Antunes, aqui em Brasília. É um homem de um golpe só, um golpe certeiro muito grande, e conseguiu, ele era o sol dessa história toda, e ele conseguiu, em torno dele, colocar essas empresas de fachada em contato com os dados de dentro do INSS. Então, é um golpe perfeito, você conseguir tirar de pouquinho em pouquinho os valores das aposentadorias, dos pensionistas. E aí depois a gente foi um pouco mais a fundo e viu que isso, além das aposentadorias, estava consumindo também os consignados. Por quê? É muito difícil, isso para qualquer um, tá? Eu desafio você, Marília, você, Felipe, a olhar o seu extrato bancário todo mês e ver se está ali sendo descontado R$20, R$15, R$10 que você esteja sentindo falta. Então é um golpe perfeito. De 10 em 10 reais, de 50 em 50 reais, de um grupo, de um vasto grupo, uma pessoa fica aí milionária, um outro grupo fica bilionário. Então, se não tivesse dedo de gente muito grande de dentro do governo, esse golpe não teria acontecido. E a gente viu agora o André Fidelis delatando, o André Fidelis e o Virgílio Filho delatando o ministro Carlos Lupe, ex-ministro da Previdência, que era muito ligado ao presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, viu, Felipe? Caso grave. Não, gravíssimo. E você tocou no ponto que eu acho que é o ponto principal. É impossível um esquema de 6,3 bilhões de reais, segundo a Controladoria Geral da União, né, que é o rombo, né, estimado dos descontos indevidos associativos de aposentados e pensionistas do INSS, tenha ocorrido sem a participação de uma cúpula política bem estruturada, né? Então é impossível, né, uma pessoa como careca do INSS fazer um crime dessa monta sem ter a participação de grandes figuras políticas, né? E o ministro, na época da Previdência Social, era o Carlos Lupe, né? E eu posso até num raciocínio, num exercício assim, de boa-fé, falar, poxa, ele não sabia de nada, tal. Mas, no mínimo, é uma omissão muito grave, né? Uma omissão que gerou 6,3 bilhões de rombo em descontos associativos, rombo que saiu, né, do cofre e do bolso daquela pessoa mais frágil da nossa sociedade, que são os aposentados e pensionistas, que precisam do dinheiro para sobreviver, nem para viver, para sobreviver. Então, é claro que tem a participação da alta cúpula. E o que me indigna muito, Neila e Marília, é que a gente viu falar em nome do Carlos Lupe agora, né, pela delação premiada, né? Delação premiada, é importante a gente saber o seguinte: segundo o Supremo Tribunal Federal, a palavra do delator não funciona por si só. Ele é obrigado a apresentar provas concretas e documentos concretos da sua afirmação, né? Então, para chancelar e para ratificar a delação premiada, tem que ter muita prova relacionada ao assunto. Vamos ver se a Justiça, né, irá homologar a delação premiada desses dirigentes do INSS. Mas é impossível não ter participação de figura política. E o que me indigna, Leila, voltando ao que eu estava falando antes, né, é que vários políticos do PDT estão envolvidos nesse assunto, né? Everton Rocha, por exemplo, né, foi a primeira pessoa, senador da República do PDT, que teve o nome colocado nessa questão do INSS, né? Ou seja, é óbvio que tem a cúpula política envolvida nesse assunto, né? É óbvio que isso não ocorreria se tivéssemos dirigentes e políticos corretos e honestos pensando no Brasil e não pensando no próprio bolso. Muito bem. A gente volta agora